Olá pessoal, professor Wilson Cândido trazendo mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Dessa vez o nosso último vídeo dessa série, onde traremos algumas dicas aos professores e aos pais acerca do autismo. E aí começamos a dizer que é importante que não só a família como o professor busque oportunizar situações para ensinar e elogiar o seu filho ou o seu aluno. É importante solicitar coisas ou atividades que você acredite que a criança tenha condição de cumprir. Isso coloca a criança na condição de bem-sucedida, começando por atividades de baixa complexidade até atividades de alta complexidade, por atividades curtas até atividades mais longas, mais extensas. É importante comunicar os nossos pedidos ou os seus pedidos a essa criança de forma clara, direta e sem falas que podem levar a duplo sentido. Dessa forma ele pode entender melhor aquilo que você está solicitando. Planeje de forma antecipada qualquer situação que possa ser indicador de mudanças que gere desconforto. Isso pode preparar a criança para se comportar bem e para novas situações que podem desorganizá-la. Quando a gente planeja, antecipa, a gente deixa a criança com uma possibilidade maior para a previsibilidade das coisas. Primeiro, esforce-se para promover comportamentos adequados. Lembre-se que essa criança, por mais que tenha prejuízo de neurônios espelhos, ela tem você como modelo. O que você faz pode refletir-se nos comportamentos dela. Isso geralmente pode ajudar a reduzir alguns comportamentos considerados problemáticos. Aos pais, crie um ambiente de sono confortável. Estabeleça uma rotina para a hora de dormir. A gente tem falado de rotina, é importante lembrar que todas as pessoas precisam de rotinas. Ah, mas o autista é rígido. Todas as pessoas precisam de rotina, o autista não é diferente. Ele também precisa de uma rotina para se organizar no seu dia a dia. O que a gente tem que buscar enquanto estimulação é mudar de vez em quando algumas coisas simples que gerem possibilidade de aceitação para maiores mudanças, tá? Em se tratando da hora de dormir, é importante lembrar que muitos autistas podem ter problemas de sono. Então, estabeleça uma rotina na hora de dormir, ensine-o a pegar no sono, promova comportamentos diurnos. Por exemplo, o banho, ele é relaxante ou é estimulante? Se for relaxante, deixe o banho para mais próximo do horário de dormir. Se for estimulante, ele fica mais agitado, dê o banho mais cedo. Tá? É importante lembrar dessas situações, pequenas coisinhas. Se seu filho pode ser acalmado quando a rotina é feita na mesma ordem todas as noites, faça. De vez em quando vai colocando pequenas coisinhas que podem gerar pequenas mudanças nessa rotina, mas a rotina tem que ser uma constante na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, uma lista de coisas para fazer, pode se utilizar de reforçadores visuais, imagens, palavras ou imagens e palavras. Isso é muito utilizado no programa Teach. Isso auxilia a criança a lembrar o passo a passo de algumas questões nessa rotina aí do sono, rotina do banho, rotina da alimentação, rotina semanal. Tudo isso pode ser também trabalhado visualmente. Para isso vai ajudar, além de ser um organizador visual, ajudar a ver a sua rotina na hora de dormir, na hora de qualquer atividade que seja importante no seu dia a dia, entendendo como aquilo acontece diariamente. Chega um ponto em que as informações visuais são retiradas, mas a criança já internalizou aquelas informações. Mas lembrando sempre que um cronograma visual ajudará também os outros membros da família a seguirem a ordem daquela rotina quando em momentos pontuais se fizer necessário. Crianças que não respondem bem a figuras, a imagens como sinalizadores, podem se utilizar melhor de objetos. Mas isso não impede que você verbalize também durante a execução daquela atividade. Cada passo na sua rotina, da hora de dormir, por exemplo, deve ser representado nesse contexto aí com uma figura ou com um objeto, dependendo de como ele melhor responde. Como eu já falei, determine quais são os eventos calmantes e quais são os eventos estimulantes. Os calmantes ficam para a hora de dormir, os estimulantes para mais cedo. Tá? É importante sempre lembrar disso, porque normalmente a gente tem aí algumas condições que são muito estimulantes, que podem atrapalhar a criança na hora do sono. Não vá brincar antes de dormir, que ela pode ficar cada vez mais agitada. Tá? Para professores é importante lembrar que autistas, de novo, se organizam melhor visualmente. Então,
Quanto mais estruturado for o ambiente escolar, quanto mais sinalizado for o ambiente escolar, não é encher a sala de coisas, mas é importante ter a sequência das aulas. Se ele tem uma dificuldade em seguir a sequência, você pode solicitar verbalmente ali pertinho dele a localizar o material que vai ser utilizado. Tá? Lembrando sempre que cada pessoa com autismo pode se apresentar diferente. Então tem autistas que já terminam a atividade muito rápido, e aí você vai precisar de uma atividade suplementar, uma atividade a mais para que ele não fique no ócio e acabe até se desorganizando ou atrapalhando o andamento da turma. Ao contrário, tem alunos com autismo que podem ter uma demora maior na realização da atividade, então pode ser que precise de um suporte. Se ele tiver um cuidador em sala e o cuidador tiver condições de dar esse suporte, também pode ser bem-vindo, mas lembrando que essa atividade ela é competência do professor e não do cuidador. O cuidador auxilia, mas a atividade é de ordem pedagógica, portanto, é de competência do profissional que está à frente da sala. Se a criança em sala se desorganiza por algum fator qualquer, principalmente aqueles de ordem sensorial, que são os fatores que muitas vezes provocam esse desconforto, gera comportamentos disruptivos, oriente que o cuidador saia um pouquinho com ele de sala, enquanto ele se reorganiza, mas em seguida volte. Mas se você percebe que esse comportamento ele é gerado para sair da sala, aí já não é um comportamento disruptivo, é uma birra, que ele está querendo ganhar alguma coisa, que é sair da sala se a sala para ele não for considerada um espaço, né, agradável naquele momento. Então também tenha cuidado para não entrar nesse jogo aí de manipulação, porque eles também são bem perspicazes e acabam manipulando algumas questões. As atividades, é importante sempre ter uma atividade orientada para o contexto domiciliar, para essa continuidade, especialmente, entendendo que muitas crianças com autismo podem não se adequar bem ao modelo convencional que nós temos de educação. Portanto, se ele aprende melhor a partir dos recursos visuais, faça adaptação de material, adeque atividades e avaliações à forma como ele melhor responde, utilize-se de reforçadores visuais, e se for o caso, uma criança com possível comorbidade em TDAH, faça atividades menores. Pode ser várias atividades, mas que sejam curtas, onde ele possa iniciar e concluir em tempo hábil e em seguida ir fazendo as outras atividades. Mas uma atividade muito extensa de uma vez só, ao ser percebido pela criança que tem o TDAH aí presente, associado, ela já percebe que é uma atividade muito longa, onde a tolerância dela pode não ser suficiente e ela acaba muitas vezes ou fazendo de qualquer jeito para se livrar ou desistindo de fazer a atividade. Lembre-se, quando tem TDAH envolvido, é necessário de vez em quando levantar, andar, se movimentar, porque é uma agitação que é comum acontecer dentro da condição do TDAH. E a gente sabe que 44% dos autistas podem ter o TDAH associado, tá? Então leve sempre em conta aquilo que é comórbido nesse contexto do autismo, para que você possa também pontuar as suas intervenções de ordem pedagógica nesse sentido. Então foram pequenas dicas de orientação aos pais e aos professores no contexto de inclusão, lembrando que inclusão, acessibilidade é um direito de todos, mas é competência e obrigação de cada um de nós, tá? Esse foi o nosso último vídeo da série Estimulação Cognitiva. A gente já tem aí 120 vídeos gravados nos últimos meses, auxiliando a cada um de vocês, profissionais da educação, da saúde, da ação social, familiares, cuidadores, a partir de explanações práticas e claras de diversos assuntos, síndromes, transtornos, deficiências, programas de intervenção, dicas de atividades, tendo como objetivo aí levar a informação, disseminar a informação, para que a gente consiga olhar para o outro com um olhar de entendimento que gere acolhimento. E isso gera acesso, que gera inclusão. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor, sou licenciado em Biologia, sou escritor, autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores, e autor do livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que está chegando nos próximos meses em todas as Paulinas Livraria do Brasil. Tá? Eu espero estar contribuindo de fato com vocês e é um prazer imenso compartilhar informações e conhecimento. Estou à disposição sempre. Abraços e até a nossa próxima série de vídeos.